Subtítulo: A obra começou. O Senhor olhou para mim e falou com determinação, autoridade e piedade. Este é o tempo dos tempos e o tempo das estações. Este é o desdobramento e o cumprimento do meu propósito desde a fundação e início da criação. A terra começará a ver a revelação de minha verdadeira noiva. Aquilo que a envolveu e a impediu de sair será removido. Tudo o que a impediu cairá nas mãos dos meus verdadeiros apóstolos e profetas do tempo do fim. Seu trabalho de conclusão começou. Um grande estrondo de trombetas perfurou os céus e penetrou em todas as partes distantes deste lugar chamado a igreja. Foi um som definitivo e declarativo. Todos os que ouviram perceberam que algo havia sido lançado nas regiões celestiais. Em vez de uma trombeta anunciando a chegada de um rei, este coro de metais soou mais como uma trompa de construção. Foi uma declaração lançada pelo soberano de toda a criação que dividiu tempos e estações. Como um ponto de exclamação divino, maéstico e melodioso, ele proclamou a abertura do portal para o propósito do Deus eterno. Subtítulo: Um portador de água para o Senhor. A declaração da trombeta transformou-se em um eco de louvor e lentamente se dissipou sobre o exército de trabalhadores. O Senhor me deu um copo d'água. Beba isso, ele disse. A xícara era plana e não tinha marcas. Suas costuras eram soldadas como as de uma xícara de estanho. A água era refrescante, mas eu sabia que seu propósito era muito mais significativo e simbólico do que um mero refresco físico. Os dias que se seguiriam revelariam todo o seu significado, mas percebi que a simplicidade do container era um convite para eu tomar o lugar da humildade e servidão e do anonimato completo. Ver Lucas 22, versículos 24 ao 27. Minha porção era refrescar outras pessoas com a água da revelação que o Senhor me deu para compartilhar. Talvez minha tarefa seja ser um portador de água a serviço do Senhor, pensei. Eu bebi profundamente da xícara, drenando seu conteúdo. A ambição egoísta se dissolvia em meu coração a cada gole. Eu levantei meus olhos do recipiente simples enquanto Jesus falava. O que eu dei a você neste dia, escreverei em seu coração, meu filho, assim como escrevi no coração de todos os meus servos. Ele pegou um dos adesivos vermelhos e colocou-o firmemente sobre o meu coração. Caí de joelhos em humildade, incapaz de ficar em sua presença. Sua compaixão avassaladora percorreu meu corpo. Meu coração se derreteu em sua misericórdia suficiente e amor insondável. O copo de metal caiu da minha mão na estrada e parou a seus pés. Estou libertando meus servos nas nações para restaurar minha noiva. Você é um dos meus muitos trabalhadores do tempo do fim. Eu o comissiono para ir e cumprir a sua tarefa. Você vai arrancar e destruir, plantar e construir nas nações. Mas, primeiro, devemos terminar a nossa jornada de revelação profética. Senhor, eu respondi em quebrantamento e rendição. Você conhece o meu coração. Estou satisfeito em ser um portador de água em seu reino.
Quando finalmente consegui me levantar, um cinto de ferramentas de operário foi posicionado em volta da minha cintura e agora eu estava usando um capacete de construção. Subtítulo: Identificado pelo sangue. Senhor, por que é importante que cada um de nós carregue este emblema vermelho de identidade em nossos corações? Eu perguntei, esfregando os meus dedos na superfície brilhante do adesivo. Ele explicou: ninguém é digno de trabalhar por mim, a menos que meu sangue seja aplicado em seu coração. Ver Colossenses 1, versículos 19 ao 23. Só então ele é qualificado para ser meu servo. Este é o verdadeiro sinal de apóstolos e profetas autênticos, bem como de todos os obreiros da minha igreja. O sangue do Cordeiro deve ser aplicado às ombreiras das portas de seus corações. É aqui que a limpeza e a chamada começam. Aquele que deseja me seguir deve abraçar a cruz. Ele deve tomar sua própria cruz e seguir meus passos. Ver Mateus 16, versículos 24 ao 27. Deve haver morte para o eu, para que minha vontade, em toda a sua pureza, possa ser realizada. Não abençoarei nenhum ministério que seja realizado na minha igreja na força da carne. Meu ministério é uma obra espiritual e deve ser feito pela capacitação e revelação do meu Espírito Santo, trabalhando em e através de você. Sua explicação foi clara. O sangue de Jesus é a única credencial autêntica necessária. Seu sangue qualifica todo obreiro enviado para restaurar a integridade da igreja ou fazer a colheita de almas. Não é de admirar que todo soldado e trabalhador receba um distinto vermelho para distingui-lo. Jesus explicou mais. Meu sangue deve ser aplicado no coração. Minha vida está em meu sangue. Ver Levítico 17, versículo 11. De agora em diante, você deve ver todos os seus irmãos e irmãs pelo meu sangue. Ver 1 Coríntios 11, 23 ao 32. Em um instante, minha perspectiva mudou para sempre. Eu nunca poderia ver os outros novamente da mesma maneira. O único emblema legítimo de autenticidade de que eu precisaria é o sangue de Jesus Cristo. Existem dois grupos: aqueles com o sangue de Jesus aplicado em seus corações e aqueles cujos corações ainda estão negros com o pecado e que não têm seu sangue aplicado. Ver Hebreus 10, versículo 19. Eu nunca poderia ter verdadeira comunhão com aqueles cujos corações não são limpos pelo seu sangue. Subtítulo: O Espírito Santo está em toda parte. Precisamos parar por hoje, disse o Senhor. Saímos da estrada e entramos em um bosque de pequenas árvores logo além da linha de demarcação que havia sido inscrita na estrada. Eu olhei para trás em direção à estrada. Uma multidão de anjos moveu-se acima da grande multidão de obreiros apostólicos e proféticos. Eles voaram para frente e para trás, ocupados indo e vindo para cima e para baixo na estrada. Eles carregavam mantimentos para os trabalhadores e suprimentos para a construção da igreja. Muitos dos anjos carregavam bolsas de couro, como pequenas bolsas de correio.
As bolsas foram projetadas com alças que permitiam aos anjos carregá-las ao redor do pescoço. Esses eram anjos mensageiros e voaram acima dos outros. Eles aceleraram na direção de onde se originou a grande nuvem de apóstolos e profetas. Presumi que eles estavam indo em direção a um centro de comando espiritual a partir do qual as ordens estavam sendo emitidas. Suponho que este seja um local de grande autoridade, onde as estratégias e planos militares são formulados para os exércitos de Deus e mantidos para a liberação no momento apropriado. Os anjos mensageiros voltaram carregados de instruções para os trabalhadores. Alguns deles carregavam chaves destinadas a desvendar mistérios ou a abrir portas de resistência aos propósitos de Deus. Toda a atmosfera ao longo do caminho de construção foi preenchida com entusiasmo e atividade. O Espírito Santo estava em toda parte, dirigindo todo o trabalho e supervisionando continuamente tudo o que estava acontecendo neste lugar chamado igreja. Eu tinha explorado apenas uma pequena parte deste lugar incrivelmente vasto, mas tinha uma certeza interior de que tinha visto o que o Senhor tinha proposto que eu visse neste momento. Tive o cuidado de registrar o que ele havia me mostrado. A satisfação encheu meu espírito. Este é um lugar maravilhoso para se estar, eu refleti. Que privilégio é observar os apóstolos e profetas trabalhando para o Senhor. Um profundo sentimento de apreço e amor surgiu em meu coração por esses preciosos líderes. Subtítulo: Como a igreja funciona? Continuei a observar do bosque enquanto milhares de obreiros juntavam-se aos apóstolos e profetas para ministrar sob sua supervisão e direção. Multidões de operários estavam começando a derrubar os infames cartazes e a rasgar as bordas de tijolos brancos que os separavam. Com grande ternura e cuidado, os trabalhadores estavam reunindo todas as partes do corpo. Alguns obreiros oravam e choravam profusamente nos lugares onde as unhas, o corpo, haviam sido rasgados e desmembrados. Eles eram intercessores, eles estavam lubrificando as juntas com suas lágrimas. Eles untaram cada membro com oração para que pudessem começar a trabalhar juntos de novo, sem dor ou atrito. O corpo estava sendo restaurado osso com osso e articulação com articulação. Ver Efésios 4:16 e Colossenses 2:19. Gritos de arrependimento e expressões de perdão genuínos encheram o ar quando a cura começou a restaurar os ligamentos do corpo e a aliança foi renovada. Os pastores estavam cuidando dos trabalhadores, reunindo grupos de pessoas em vários lugares para encorajamento e instrução. Os professores se juntaram aos pastores e transmitiram sabedoria e compreensão às pessoas para que pudessem realizar mais em menos tempo. É assim que minha igreja funciona, disse o Senhor. Fique aqui e observe um pouco e aprenda como meus servos cooperam uns com os outros. Cada pessoa tem um dom e um chamado meu. Veja 1 Coríntios 12:11. Preste atenção especial aos ministérios que dei à minha igreja para ajudar meus obreiros. Ver Romanos 12, versículos 6-8 e Efésios 4, versículo 11. Observe como eles trabalham para construir e restaurar. Fiquei sentado observando cuidadosamente o processo por um longo tempo.
Minha atenção finalmente se voltou para o instrumento de escrita dourado deitado ao meu lado. Havia algo muito diferente na inscrição mais recente. As palavras que Jesus escrevera colocando sua mão sobre a minha estavam escritas dentro do cilindro com ouro líquido. A cor ouro branco do líquido criava um contorno prateado que contrastava com o cilindro de ouro em si. Essas palavras foram de valor inestimável, de fato. Subtítulo: Um vaso meio cheio. A visão da igreja desapareceu de vista. Eu havia entrado mais profundamente no poço de sua presença do que nunca. Um único vaso estava no topo da parede circular de pedra que protegia o poço. Estava apenas parcialmente preenchido. Este vaso deve ser a revelação do lugar por onde acabamos de viajar, eu pensei. Só consegui extrair o que o Senhor havia liberado para este tempo. Que verdade incrível ainda espera para ser revelada, eu pensei com espanto. Eu estive em sua presença fazendo um diário por mais de 8 horas. Os 2 anjos ficaram de guarda ao meu lado o tempo todo. Eles tiveram o cuidado de afastar toda a distração ou interrupção possível que pudesse ter me afastado do lugar secreto. Eles foram designados para guardar o portão da revelação e intimidade com o Senhor. Fechei meu diário e coloquei minha caneta de lado. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.